Salve pessoal! Hoje estarei realizando uma aula sobre movimento circular uniforme. O objetivo dessa aula é a gente analisar o movimento de um disco e de uma haste rígida. A haste rígida seria como um ponteiro do velocímetro de um carro, tá bom? O objetivo dessa aula também é que vocês possam conhecer algumas relações que são válidas para esse tipo de movimento. Então a gente vai tirar algumas relações desses movimentos aqui. Eu vou analisar somente o disco, porque tudo que eu fizer para o disco vale para a haste, tá bom? Então vamos aqui começar uma análise do movimento desse disco. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui está o centro e aqui está o raio do disco. Eu vou escolher dois pontos ao longo do raio, tá bom? Vou escolher esse ponto 1 e esse ponto 2 e analisar o movimento desses pontos. Esse ponto 1, por exemplo, suponha que esse disco girou um pouquinho. Então, esse ponto 1 saiu daqui e veio até esse outro ponto. Ou seja, ele percorreu um ângulo aqui. Esse ponto 2, da mesma forma, ele saiu daqui e veio até essa outra posição. Ou seja, percorreu um espaço 2 aqui, uma distância, né? A primeira coisa que nós podemos notar é que o ângulo percorrido por esse ponto 1, esse ângulo aqui, é o mesmo ângulo percorrido pelo ponto 2. E é o que está escrito aqui, ó. Ou seja, se esse ângulo aqui, suponha que o ponto 1 tenha percorrido 30 graus aqui, esse ponto 2 também vai ter percorrido 30 graus. Ou seja, o ângulo percorrido pelo ponto 1 é o ângulo percorrido pelo ponto 2. A próxima relação que é interessante da gente notar é essa relação aqui, que a velocidade angular do ponto 1 é igual à velocidade angular do ponto 2. Para a gente compreender isso, eu fiz um passo a passo até a gente chegar nessa equação, tá certo? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Lembre da primeira aula sobre movimento circular que eu disse que a velocidade angular era o ângulo dividido pelo tempo, não era isso? Então, aqui eu vou isolar esse ângulo aqui, porque ele vai ser interessante para mim, porque aqui aparece ângulo, tá bom? Então, eu vou isolar o Δθ aqui. Como que eu isolo ele? Esse ΔT está aqui, eu passo ele para lá multiplicando. E fica o seguinte, que meu ângulo percorrido é minha velocidade angular vezes o tempo. É o que está aqui, ó. O ângulo percorrido é minha velocidade angular vezes o tempo. Tá bom? Isso aqui para qualquer ponto. Então, vamos aplicar isso aqui para o ponto 1. Então, a velocidade, o ângulo percorrido para o ponto 1, né, é a velocidade angular do ponto 1 vezes o tempo 1. Quem que seria esse tempo 1? O tempo gasto para esse ponto sair dessa posição até essa posição. Tá certo? Note dessa relação aqui que aqui aparece Δθ1, que é o ângulo percorrido para o ponto 1, e aqui também aparece. Então, eu vou fazer o seguinte, no lugar desse Δθ, eu posso substituir por quem? Ômega vezes ΔT. Tá vendo? Δθ é ômega vezes ΔT. Então, no lugar de Δθ1, eu vou colocar ômega 1 vezes ΔT1. Isso aqui é igual a Δθ2. Quem é Δθ2? Posso substituir aqui todo mundo por 2, não posso? E eu fico que o meu Δθ2 é o ômega 2 vezes o tempo 2. Então, olha, no lugar do Δθ2, eu coloquei ômega 2 vezes o tempo 2. Agora aqui, nós vamos ter que pensar em outra coisa. Note que o tempo gasto para esse ponto vir dessa posição até essa posição é o mesmo tempo gasto para esse ponto sair dessa posição e ir até essa posição, porque eles estão indo juntos, né? Então, o tempo 1 é igual ao tempo 2. Então, veja, o tempo 1 é igual ao tempo 2. Se esses tempos são iguais aqui, o que eu posso fazer? Né? Eu posso simplesmente cortar, porque é o mesmo valor. ΔT1 é igual a ΔT2. Qual que é a minha conclusão? Que meu ômega 1 é igual ao ômega 2. Ou seja, a velocidade angular do ponto 1 é igual à velocidade angular do ponto 2. Isso é um pouco óbvio. Por quê?
Se eles percorrem o mesmo ângulo, tanto o ponto 1 quanto o ponto 2, em um mesmo intervalo de tempo, então ele percorre o mesmo ângulo em um mesmo intervalo de tempo, então eles possuem a mesma velocidade angular, certo? Então, sempre que você vê algum exercício que estiver falando de dois pontos diferentes ao longo do raio, e seja um disco ou uma haste girando, você já pode concluir. A velocidade angular de qualquer ponto aqui vai ser a mesma, tanto do ponto 1 quanto do ponto 2, se tivesse um ponto 3 aqui, todos eles possuem a mesma velocidade angular e percorrem o mesmo ângulo em um mesmo intervalo de tempo, tá bom? Então, beleza, compreendida essa equação, vamos para a próxima relação que também é interessante, que é essa relação. A velocidade 2 é maior que a velocidade 1. Ou seja, a velocidade do ponto 2 é maior que a velocidade do ponto 1. Mas note, quando eu falo velocidade, está faltando alguma coisa, porque a velocidade angular nós vimos que é a mesma. Mas aqui eu estou falando da velocidade, nesse caso aqui, da velocidade linear, que é a velocidade ao longo desta linha. E é claro, né? Imagine que você esteja num brinquedo. Isso aqui, ó, seja um brinquedo. Imagine que essa haste seja um brinquedo. Aqui tem um ponto onde alguém vai estar, e aqui tem outro ponto onde alguém vai estar. Imagina que aqui tenha dois banquinhos, uma pessoa está nesse banquinho e outra pessoa está nesse banquinho. Quem vai sentir mais adrenalina? Claro que esse que está aqui na ponta, porque ele vai percorrer um espaço maior, tá vendo? Em um mesmo intervalo de tempo. Enquanto esse aqui percorre um espacinho pequenininho, esse aqui percorre um espaço maior. Se tivesse alguém aqui bem pertinho, ele quase não ia sentir esse movimento, tá bom? Bem pertinho aqui do centro, né? Então, apesar da velocidade angular ser a mesma, a velocidade linear em pontos diferentes são diferentes, elas não são a mesma, tá bom? Então, isso aqui é extremamente importante. Vamos concluir isso aqui. Olha só, é fácil ver daqui que esse ΔS2, ΔS, veja que eu estou falando de uma grandeza linear, que é a velocidade, porque ela está percorrendo uma linha. Agora eu estou falando que ele está percorrendo uma linha, não estou relacionando ele com um ângulo, que é uma grandeza angular, como aqui está escrito. Note que esse ΔS2, que é esse espaço percorrido aqui pelo ponto 2, é maior que esse espaço percorrido pelo ponto 1. Olha só, se você pegasse aqui, isso aqui fosse uma linha e esticasse ela, essa linha aqui seria bem maior, né? Esse ΔS2 seria bem maior que ΔS1. Então, posso escrever aqui, ó. ΔS2 é maior que ΔS1. Lembre que velocidade é a distância dividido pelo tempo. É o espaço percorrido dividido pelo tempo. Se eu isolar o espaço aqui, ó, como que eu isolo? Esse ΔT que está dividindo passa multiplicando aqui, ó, e fica que o ΔS é V vezes ΔT. E foi isso que está escrito aqui, ó, ΔS é V vezes ΔT. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Olha só, aqui aparece ΔS2, certo? Então aqui eu vou colocar 2 em todo mundo. Ou seja, o espaço percorrido pelo ponto 2, é a velocidade do ponto 2, vezes o intervalo de tempo aqui percorrido pelo ponto 2. Então suponha que ele gastou aqui 2 segundos, esse ΔT2 seria 2 segundos, por exemplo. Aqui, ó, no lugar desse ΔS2, quem que eu posso colocar então? V2 vezes T2, porque é a mesma coisa que ΔS2. E é isso que eu vou fazer, ó, no lugar de ΔS2, vou colocar V2 vezes T2. Então, V2 vezes T2. Isso é maior que ΔS1. Quem que é ΔS1? Posso colocar 1 aqui em todo mundo, certo? E quem seria o ΔS1? V1 vezes T1. Então, aqui no lugar do ΔS1, que estava aqui, eu coloquei V1 vezes T1. Lembre que T1 é igual a T2? Então, posso vir aqui cancelar T1 com T2, porque é a mesma coisa. E eu concluo o quê? Que V2 é maior que V1. V2 é maior que V1. Claro, né? Como a gente discutiu. A velocidade desse ponto 2 aqui, a velocidade linear dela, é maior que a velocidade linear do ponto 1. Ou seja, apesar da velocidade angular ser a mesma para qualquer ponto,
a velocidade linear vai ser maior quanto mais para fora esse ponto tiver. Se esse ponto está mais longe do centro, essa velocidade é maior. Se ele está mais pertinho do centro, a velocidade vai ficando menor. Velocidade linear, né? Tá bom? Não confunda velocidade linear com velocidade angular. Por último, eu vou tirar algumas relações. Aqui a gente concluiu isso, certo? A partir daqui, vamos tirar algumas outras relações que são interessantes para a gente também. Lembre que a velocidade angular do ponto 1 é igual à velocidade angular do ponto 2. Isso a gente concluiu. Na última aula que eu falei sobre o movimento circular uniforme, lembre que a velocidade angular era 2π vezes a frequência? Então, no lugar da velocidade angular 1, vou colocar 2π vezes a frequência 1. Isso é igual a, coloquei o sinal de igualdade, isso é igual à velocidade angular do ponto 2. Quem que é a velocidade angular do ponto 2? 2π vezes a frequência 2. Posso novamente vir aqui e cortar tudo que é igual. O 2 está igual aqui e o π está igual. Logo eu concluo o quê? Que F1 é igual a F2. Ou seja, a frequência do ponto 1 é igual à frequência do ponto 2. Isso é claro, né? Também é óbvio, porque frequência, lembra que é a quantidade de repetições por unidade de tempo? Então, por exemplo, se esse ponto aqui dá 2 voltas por segundo, que seria uma frequência de 2 Hz, esse ponto aqui também dá 2 voltas por segundo, que é a mesma frequência. Logo, a frequência do ponto 1 é igual à frequência do ponto 2. Aqui eu posso tirar outra relação de novo. Ao mesmo tempo que a gente viu que a velocidade angular era 2π vezes a frequência, nós vimos também que a velocidade angular era 2π dividido pelo período. Nós discutimos isso na aula passada. Então, ômega 1 seria 2π sobre o período 1 e o ômega 2 seria 2π sobre o período 2. Posso novamente vir aqui, cortar o 2 com o 2, o π com o π, e fica que T1 é igual a T2, tá bom? Ou seja, o período do ponto 1 é o período do ponto 2. O que é o período? É o tempo gasto para dar uma volta completa. Então, se o tempo gasto para o ponto 1 dar uma volta completa é 2 segundos, o tempo gasto para o ponto 2 dar uma volta completa também vai ser 2 segundos. Porque o período do ponto 1 é o mesmo que o período do ponto 2. E agora a última relação, que é essa aqui é muito importante e pode cair em uma prova de vestibular, tá bom? Essa relação aqui, ó. Eu também discuti na última aula que a velocidade angular era a velocidade linear dividido pelo raio. Da onde que vem isso? Eu vou relembrar. Lembre que a velocidade linear era a velocidade angular vezes o raio? Isso foi discutido também na aula passada. Se eu isolar a velocidade angular aqui, ó, como que eu isolo? Esse raio que está multiplicando passa dividindo e fica que a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, aqui, ó, quem que é a velocidade angular? É a velocidade linear dividida pelo raio. Só que eu coloquei de acordo com o índice. Se a velocidade angular 1, vai ser a velocidade linear 1 dividida pelo raio 1. Isso vai ser igual a velocidade linear 2 dividida pelo raio 2. Isso diz o seguinte: conforme o raio vai aumentando, a velocidade linear vai aumentando também. É isso que a gente conclui desta relação. E agora vamos fazer um exemplo para a gente aplicar todas essas ideias. Por mais que pareçam ser muitas ideias, isso não precisa ser memorizado, porque agora você já tem uma intuição e você já pode concluir essas coisas sem precisar memorizar, tá bom? Vamos fazer uns exercícios para a gente entender isso. Então, pessoal, esse aqui é o exercício que eu escolhi para resolver com vocês. É um exercício mais conceitual de uma universidade federal. E ele envolve as relações que nós vimos na aula de hoje, algumas das relações, tá bom? E esse exercício diz o seguinte: no parque de diversões, a mãe leva o filho para andar num carrossel que gira com certa velocidade angular. Então, o carrossel poderia pensar nele como se fosse
uma haste aqui. Então tem uma pessoa que pode sentar aqui, outra que pode sentar aqui mais perto do eixo de rotação, tá bom? O eixo seria esse ponto central aqui. Por precaução, senta-se com a criança no colo, próximo ao eixo de rotação do carrossel. Ou seja, no lugar dela sentar aqui, ela vai sentar mais perto do eixo, tá bom? E é intuitivo, né? Que aqui ele vai girar mais rapidamente do que aqui, certo? E aí ele pergunta o seguinte: essa decisão foi tomada por quê? Aí ele dá as opções, olha só. Primeiro, eu não coloquei todas as opções aqui, eu eliminei uma por causa do espaço, mas ela também é muito parecida com as outras. A velocidade angular e a linear são menores perto do eixo de rotação do carrossel. Então ele falou a velocidade angular e a linear. Lembra que a velocidade angular ela é a mesma? A gente viu que a velocidade angular é a mesma. Tanto esse ponto como esse ponto percorrem o mesmo ângulo e o mesmo intervalo de tempo. A velocidade angular era a mesma em qualquer ponto, correto? Então já posso eliminar essa possibilidade aqui. Letra B. A velocidade angular é menor. Pronto, já joguei fora também. Porque a velocidade angular ela é a mesma em qualquer ponto. Então é menor perto do eixo do carrossel. Pronto, descartei essa aqui também. Letra C. A velocidade angular é menor. Também posso descartar, certo? A letra D. A velocidade angular é a mesma em qualquer ponto. Isso é verdade. Em qualquer ponto ele percorre o mesmo ângulo, certo? Em um certo intervalo de tempo. E qual é a segunda parte dessa afirmação? É o seguinte: enquanto a linear é menor perto do eixo de rotação. Velocidade linear é velocidade aqui em forma dessa linha aqui, né? Claro que esse aqui tem uma velocidade linear maior, porque ele percorre um espaço maior, né? E o mesmo intervalo de tempo. Então a velocidade linear aqui é maior, mas quando vai chegando perto do centro, ela vai ficando menor, tá certo? Então a velocidade linear é menor perto do eixo. Então, resolvemos essa questão. Vamos resolver outra questão agora, que envolve mais um pouco de cálculo. Então, pessoal, esse aqui é o outro exercício que eu escolhi para resolver com vocês. Esse exercício diz o seguinte: uma roda gigante com raio igual a 6 metros está em rotação uniforme e completa uma volta a cada 50 segundos. Calcule. A letra A, calcule a frequência. A letra B, a velocidade angular. Letra C, a velocidade da cadeirinha. Então, a velocidade linear aqui, V é a velocidade linear, certo? A velocidade linear em um ponto a 3 metros do eixo central. Então, está aqui o eixo central, está aqui as cadeirinhas, o raio é 6 metros, certo? Então, do ponto central até as cadeirinhas eu tenho 6 metros, mas ele quer que calcule também a velocidade em um ponto aqui a 3 metros de distância do eixo central. Então vamos lá, começar pela letra A. Ele quer que calcule a frequência. Mas qual as informações que ele deu? Ele deu o raio e deu o tempo gasto para ele dar uma volta completa. O que é o tempo gasto para ele dar uma volta completa? Lembra que é o período? Então ele informou o período. Ele informou o período, que é representado pela letra T maiúsculo. E nesse caso é 50 segundos. Como que eu calculo a frequência? Se eu tenho período, é fácil. É da aula passada, né? A gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então é 1 sobre t, certo? Que no caso é 1 sobre 50. 1 dividido por 50 dá 0,02 Hz. Então a frequência dele é 0,02. Pronto, a letra A completa. A letra B. Qual a velocidade angular? Hoje mesmo nessa aula, a gente viu como calcular a velocidade angular, né? Nós vimos que a velocidade angular nada mais é que 2π vezes a frequência, ou 2π sobre o período. 2π dividido por 50. 1 dividido por 50 é 0,02. 2 dividido por 50 é o dobro disso. Então é 0,04, só que sobrou o π. Então vou deixar o π aqui, certo? Qual que é a unidade de velocidade angular? Radianos por segundo. Então aqui, ó, rad por segundo. Tá certo?
Letra C. A velocidade da cadeirinha. Como que eu calculo a velocidade da cadeirinha? Posso deixar, quem quiser substituir aqui π por 3,14, pode substituir, não tem problema. Mas muitas vezes nos vestibulares, eles inclusive deixam o π ali. Ele não substitui por 3,14. Aí basta você multiplicar 0,04 por 3,14, tá bom? A letra C, ele quer a velocidade linear. Veja, eu tenho muitas informações. Eu tenho período, eu já tenho frequência, eu tenho velocidade angular. Como que eu calculo a velocidade linear? Também, ó, da aula passada, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, certo? Qual que é a velocidade angular? 0,04. Então, 0,04 π vezes o raio. Onde está a cadeirinha, no caso aqui, é 6 metros. Então, posso substituir aqui por 6. 6 vezes 4, 24. Então, esse aqui dá 0,24 π. Qual que é a unidade de velocidade angular? De velocidade linear, desculpe. Metros por segundo. E por último, a última relação que ele pediu aqui, a letra D. A velocidade de um ponto a 3 metros do eixo central. Então agora ele não quer a velocidade aqui na cadeirinha, que seria a 6 metros, né, que é o raio. Ele quer aqui a 3 metros. Eu tenho uma opção. A velocidade angular, tanto para esse ponto quanto para esse, é a mesma. Então eu posso usar essa mesma relação. Ó. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Só que o raio aqui no caso vai ser 3 metros. Posso fazer isso? Posso. Posso utilizar alguma outra relação também? Vamos utilizar a relação que nós vimos na aula de hoje, tá bom? Essa relação diz o seguinte. Eu quero saber, vamos supor que esse aqui é o ponto 1, esse é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 2. Bom? Essa relação diz que a velocidade do ponto 1 dividido pelo raio 1 é a velocidade do ponto 2 dividido pelo raio 2. Eu quero saber a velocidade do ponto 1, no caso aqui, certo? Então, vou colocar aqui, ó, a velocidade do ponto 1 dividido pelo raio do ponto 1. Qual que é o raio do ponto 1 aqui, ó? A distância do eixo até o ponto 1, que é 3. 3 é igual a velocidade do ponto 2 dividido pelo raio 2. A velocidade do ponto 2, nós já obtemos ela, né? 0,24 π. Esse aqui é 0,24 π dividido pelo raio 2. O raio 2 é 6. Então aqui eu preciso isolar V1, certo? Como que eu faço isso? Esse 3 que está dividindo passa multiplicando. Vai ficar 3, eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou apagar aqui e já vou fazer aqui mesmo. Esse 3 que está dividindo aqui vai passar multiplicando para lá, ó. Vai passar para cá multiplicando. Vai ficar 3 vezes 0,24. O 3 dividido por 6 dá para eu simplificar por 3, não dá? Fica assim, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 1 vezes 0,24 é 0,24. Então, veja que eu estou simplificando por 3. Então, dividi esse por 3, vou dividir esse por 3 também, que é 2. 0,24 dividido por 2, 0,12 π. Faz sentido? Faz. Porque se a velocidade aqui é 0,24, na metade tem que ser a metade da velocidade também, né? Aqui na metade do raio. Então, se aqui é 0,24, aqui tem que ser 0,12 π, né? Isso aqui, metros dividido por segundo, porque é a unidade para a velocidade linear. Então, pessoal, essa é a aula. Realizei esses exemplos com vocês, que envolvem números e também um exemplo conceitual. A gente viu como funciona mais ou menos o movimento de um disco de uma haste rígida. Então, pessoal, ficamos por aqui.